Essa explicação agora aqui, ela é totalmente opcional, que eu vou tentar explicar um pouquinho a rotina em série fila e tanfila. Vocês, para fazerem o trabalho, não precisam entender como é que é implementada a biblioteca. Vocês vão chamar a biblioteca e proteger com o mutex. Mas, já que me perguntaram, eu comecei a explicar em aula, acabou a luz, eu tive que terminar a explicação, eu vou dar uma explicaçãozinha nesse vídeo opcional para vocês. A biblioteca, ela tem uma constante chamada tanfila, que eu defini aqui como 11 para dizer que a fila tem 10 elementos e sempre tem que somar 1, tá? Ela foi feita assim: se a fila tiver 100, vocês têm que botar 101, se tiver 1000, 1001, tá? Então aqui eu botei 11, até para ficar parecido aqui com o exemplo que está do lado, eu vou botar 6, tá? Então vamos lá. A fila então tem, o tamanho dela é 6, tá? Ela vai de 0 a 5. Mas cabe 5 elementos nela, tá? Para deixar bem claro. Então tem a fila, eu chamei de pacotes, tá? Então é uma fila de inteiros. Se vocês entenderem bem C, vocês sabem que pode ser uma fila de outra coisa. Pode ser uma fila de struct, uma fila de float, uma fila de outro tipo. Eu fiz de uma forma muito simples, números inteiros, são filas de números inteiros, tá? E ela tem duas variáveis, que uma aponta para a base da fila, que chamei de sendBase, e a outra de nexecNum, tá? Então, são duas variáveis que começam com o valor 0. Então é como, tá, pessoal? Isso aqui é só uma representação gráfica, essa seta aqui, tá? É como se esses índices estivessem apontando para a base da fila, tá? Aqui, ó, pacotes. Então as duas começam aqui no valor 0. Quando as duas têm o mesmo valor, a fila está vazia. Bom, para começar a minha explicação, eu vou explicar o insere fila e o retira fila. Eu preciso falar sobre o resto da divisão inteira, esse operador percent. E eu já expliquei ele em outra aula, tá? Mas vamos lá, só dar uma lembrada. Como o Python tem esse operador também, eu vou explicar aqui no Python porque é mais fácil. Olha só, se o operador percent é o operador resto da divisão inteira, que algumas vezes é chamado de operador módulo, certo? Em algumas linguagens ele é mod, é o resto da divisão inteira. Como é que é isso? Por exemplo, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2 e o resto é 1, né? Então, olha só, ele pega o resto. Se a gente botar agora assim, 6 dividido por 2 é 3 e o resto é 0. Então, isso aqui é o operador resto. Ele faz a divisão inteira e pega o resto. Então, imaginem que a gente tenha um valor que é assim, olha, vamos dizer que o tamanho da fila é 6. E a gente incrementa o ponteiro, tá? Lembra que a gente tem base igual a 0, nexecNum igual a 0, e a gente tem aqui no código o seguinte, olha só, ele incrementa e pega o resto da divisão inteira pelo tamanho da fila, certo? O tamanho da fila é 6. Então, vou fazer com esse sendBase aqui, tá? Vamos dizer que sendBase ele é igual a 0 inicialmente. Tanfila é igual a 6. Então, se a gente incrementar o sendBase, vou usar assim, mais igual a 1, tá? Isso na sintaxe, sendBase é a mesma coisa que mais, tá incrementando. O sendBase passou a valer 1. E se a gente pegar o sendBase e o resto da divisão por tanfila, vai voltar 1. Por quê? O sendBase passou a ser 1. O resto da divisão inteira de 1 por 6 é 1, certo? 1 dividido por 6 é 0 e o resto é 1. Aí, se a gente incrementar o sendBase, ele agora vale 2,
e pegar o resto da divisão inteira por tanfila, vai dar 2, certo? Porque 2 dividido por 6 dá 0 e o resto é 2. Vamos continuar aqui. Sandbase agora é 3, né? Incrementei. Pegando o resto da divisão inteira por 6 é 3. Vamos continuar. Sandbase agora é 4. Resto da divisão inteira é 4. Vamos incrementar aqui o Sandbase. Resto da divisão inteira, 5. Certo? Incrementamos. 5 dividido por 6 é 0. E o resto é 5. Mas olha a mágica agora. Se a gente incrementar o Sandbase, ele vale 6, né? Só para deixar bem claro, vou mostrar aqui, ó. Sandbase é 6. Se pegar o resto da divisão inteira, volta a ser 0. Por quê? 6 dividido por 6 é 1 e o resto é 0. Então, esse cara aqui, ó, essa operação aqui, nada mais é do que ele vai incrementando, incrementando, quando chega no final da fila, volta a ser 0. É uma fila circular. É uma fila que quando chega, o ponteiro chega no final, o ponteiro quando chegar aqui, ó, quando for 6, quando ele chegar aqui no 5, e a próxima vez que ele incrementar, ele volta a ser 0. Ele volta a apontar para o início. Deixa eu pegar aqui. Ele volta a apontar para o início da fila. Então a gente chama isso de uma fila circular. Tá? Esse operador resto da divisão inteira é só uma forma mais sofisticada do cara fazer assim, ó, if mais nexecnan for igual a tanfila, o next secnan volta a ser 0. Então, só para não usar o if, o pessoal usa direto esse resto da divisão inteira. É só isso, tá? Não tem. Ele vai incrementando, incrementando, incrementando. A base é a mesma coisa, tá? Ele vai incrementando. Quando chega no final, ele volta a ser 0, tá? Então, é só uma forma mais sofisticada. Vou voltar aqui, né? De fazer uma operação só. Ele incrementa e pega o resto da divisão inteira, tá bom? Então, essa é a ideia. O insere fila vai botando o valor, incrementando essa nexecnan. E o retira fila, ele pega o valor aqui, ó, valor recebe pacote e incrementa o Sandbase, tá? Então deixa eu tentar explicar ignorando o tanfila. Depois a gente olha o tanfila, tá? Vamos dizer que o produtor, ele insere um valor, vamos dizer que o valor é igual a 10, ele insere aqui na fila. Então ele pega o valor e bota aqui, ó, pacote nexecnan recebe valor. O nexecnan não é 0? Então ele vai botar aqui, ó, vamos dizer que o valor é o que? Era 10, né, que eu falei, né? Vamos dizer que ele botou 10 aqui. E incrementa o nexecnan, tá? Então vamos lá, incrementou o nexecnan. Isso significa que é como se ele estivesse apontando agora para cá, né? Vamos dizer que a thread que chama o produtor, né, insere um novo valor na fila. Vamos dizer que é 15, tá? Vai inserir 15, valor igual a 15. Então ele vai botar aqui, ó, ele vai botar aqui 15 e vai incrementar o nexecnan, né? Nexecnan vai valer 2. É como se ele apontasse para cá. Deixa eu mudar aqui o valor aqui. 2, certo? Vamos fazer o produtor produzir mais um. Vamos dizer que ele gere o valor 8, certo? O que ele vai fazer? Ele vai inserir aqui, né? 8. E vai incrementar esse cara aqui, nexecnan, vai valer 3. É como se ele estivesse apontando para cá, né? Tá. Aí agora vamos dizer que o consumidor chama, vou botar aqui, ainda não tinha feito, né? Mas vamos dizer que a thread consumidor vai ter uma thread só para fazer isso, que ele vai ver se a fila não está vazia, tá? Então, se a fila não estiver vazia,
Se tanfila for maior que zero, for diferente de zero, ou for maior que zero, né? Essa que é a ideia. Então, se tem alguém na fila, ele vai chamar o retira fila. E vai atribuir para uma variável, vou chamar de valor também, tá? Mas é a variável que vai receber o retira fila, retorna, né? Certo? Então, vamos atribuir para essa variável. Essa que é a ideia, né? Vamos olhar aqui o retira fila. Olha só, assumindo que a fila não está vazia, que ela não está, né? A gente já inseriu 3 valores. Então, tem o 10, o 15 e o 8 aqui. O retira fila vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o valor daqui, ó. Valor recebe pacote sendBase. Lembra que sendBase é 0? Então ele vai pegar esse valor 10 aqui. Esse cara é que ele vai retornar. Tá? Esse 10 vai imprimir, sei lá o que ele vai fazer com esse cara, mas é o valor que ele retorna. E ele incrementa a base. Então a base vai valer 1. Tá? Então ele vai retornar 10 e vai apontar para cá. Da próxima vez, vamos dizer que o consumidor é chamado agora. Ele vai pegar, vai retornar esse valor 15, né? É pacote sendBase, só que sendBase agora é 1. Então vai retornar o valor 15 e vai incrementar a base, tá? Base vai valer 2. Certo? Vale 2. A próxima vez que ele chamar, vai retornar o valor 8, né? Pacote sendBase, sendBase é 2, vai retornar o valor 8 e vai incrementar esse cara. Vai valer 3. Lembra que eu falei que quando a base é igual a nexecnan, a fila está vazia? Então agora a fila está vazia de novo, tá? Porque a base é igual a nexecnan. O consumidor, se ele chamar, a rotina tanfila vai retornar que é 0. Então ele não vai poder consumir até o produtor produzir 1. Vamos dizer que o produtor é chamado agora e produz um valor 23. Então o produtor vai chamar em série fila 23. Ele vai inserir aqui e vai incrementar o nexecnan. Nexecnan igual a 4. Tá aqui. Vamos dizer que o produtor produz mais um elemento aqui. Ele produz o valor 18. Tá? Então, ele vai botar aqui o 18. E vai incrementar nexecnan para valer 5. Importante vocês perceberem que nesse momento na fila só tem 2 elementos, tá? O mais antigo é o 23, o mais recente é 18. Olha aqui, a base está apontando para o 23 e o nexecnan está nessa posição aqui depois do 18. Agora vamos começar a explicar o tanfila concomitantemente. Olha só, o tanfila, que retorna o número de elementos que tem na fila. Se essa rotina fosse chamada nesse momento, ela deveria voltar 2, né? Porque tem 2 elementos na fila, né? O 23 e o 18. Então, olha só, o teste que ela faz. Se o nexecnan for maior ou igual à base, não é o que ocorre? Nexecnan é 5, base é 3, então é maior ou igual à base. Ele retorna exatamente a diferença, nexecnan menos a base, né, sendBase. 5 menos 3, 2. Então, exatamente volta 2 elementos. Esses caras aqui, o 10, o 15 e o 8, já foram removidos, tá? Eles estão aqui como assim, vamos dizer, como um lixo aparecendo ali, mas eles não estão na fila. Quem está, voltando a ressaltar, quem está aqui na fila é o 23 e o 18, tá? Voltando a dizer que a thread produtor é chamada, ela vai chamar o tanfila e vai ver que é menor que tanfila menos 1, né? É menor que 5, né? Então cabe. Aí ele vai chamar em série fila.
o valor que ele for gerado, né? Vamos dizer que foi gerado o valor 88. Aí, novamente, vamos lá, insere fila, vai botar o 88 aqui, vai botar aqui, e vai fazer o seguinte, vai incrementar o nexecnan e pegar o resto da divisão inteira por tanfila. Aí, vocês já aprenderam que ele vai voltar a ser zero, tá? Então, deixa eu botar aqui, vai voltar a ser zero. Então, quem está na fila no momento? 23, 18 e 88. Olha só, se a rotina... Então, tem 3 elementos. Se a rotina tanfila for chamada agora, ele vai perguntar se o nexecnan é maior ou igual à base. Não, não é, que o nexecnan voltou para cá, para o zero, né? Aí ele vem para o else aqui. O que ele vai retornar? Ele vai retornar tanfila, que é 6... Vou escrever aqui, depois eu apago, só para... Ele vai retornar 6, menos a base da janela, sandbase, que é 3, né? A base é 3, mais o nexecnan, que é 0, nesse caso. 6 menos 3 é 3. Então, opa, tá certinho. Tem 3 elementos na lista, 23, 18, 88, e tanfila retorna 3. Vamos dizer que o produtor é chamado de novo e gera 55. Ele vai inserir aqui o 55 e vai incrementar o nexecnan que vem para cá. Certo? Se for chamado tanfila, ele vai pegar como... Ele deveria retornar 4, porque tem o 23, 18, 88 e 55, né? Vamos ver se ele retorna 4. Ele vai voltar 6, menos 3, que é o sandbase, mais o nexecnan, que agora é 1. Opa, certinho, 4. Então, eu queria convencer vocês que é uma biblioteca que já está prontinha, certinha, para vocês usarem. Eu só dei essa explicação do funcionamento dela. Ela é uma fila circular. Quando chega no final, se couber, ele volta para inserir no início. Eu só tentei explicar isso para vocês como uma forma opcional, porque me perguntaram, como é que... Não entendi como é que funciona. Então, essa é a ideia, porque... Para o trabalho de vocês vão criar uma thread consumidor, vai chamar o tanfila para ver se tem elemento na fila, e se tiver, vai chamar o retira fila. E você vai criar uma thread produtor, que vai chamar o tanfila para ver se cabe na fila, e se couber na fila, vai inserir na fila, certo? Eu dei no código, tem uma rotina main lá que eu usei um exemplo, que eu fico gerando um valor aleatório e inserindo na fila, e também gerando valor aleatório e retirando da fila, mas ali serve só para vocês olharem como se fosse um exemplo. Eu vou fazer um próximo vídeo para tentar explicar como é que faria uma thread para usar uma delas.